Eu costumava gostar da noite. O silêncio, a escuridão, o espaço entre o fim de um dia e o início de outro sempre me trouxeram uma estranha sensação de paz. Era o único momento em que o caos ao meu redor cessava, e eu poderia ficar sozinho com meus pensamentos. Agora, o que antes era um refúgio transformou-se em um inferno. Tudo começou naquela noite, a noite em que acordei e percebi que não podia mais fechar os olhos. A sensação era surreal. Meus olhos ardiam, desesperados por descanso, mas era como se tivessem sido costurados abertos, forçados a permanecer acordados. A princípio, achei que fosse apenas cansaço. Talvez um efeito colateral de noites mal dormidas e de todo o estresse acumulado do trabalho e da vida. Mas não importava o que eu fizesse, minhas pálpebras não obedeciam. Corri para o espelho do banheiro, enxergando meu próprio reflexo com olhos arregalados, pulsantes de dor. Tentei usar os dedos para forçar as pálpebras a fecharem, mas era inútil. Algo estava errado. Algo estava terrivelmente errado. Tentei me convencer de que era apenas uma anomalia, uma condição estranha que desapareceria ao amanhecer. Mas, na quietude daquela madrugada, algo me fez perceber que aquilo era apenas o começo de um pesadelo que eu jamais poderia imaginar. Voltei para a cama, incapaz de relaxar. Havia uma tensão no ar, algo que eu não conseguia identificar. A casa, antes familiar e acolhedora, parecia estranha, quase opressora. Me virei de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição que me permitisse descansar, mas meus olhos continuavam abertos, fixos no teto, observando cada detalhe do quarto. E foi então que vi as sombras. No início, pensei que fosse minha mente pregando peças em mim. Sombras são comuns em uma casa escura, certo, mas aquelas eram diferentes. Elas se moviam, lentamente, como se tivessem vida própria. Eram mais densas do que a escuridão normal. Não eram apenas o reflexo da luz do abajur ou da lua lá fora. Eram entidades. E elas estavam se aproximando. Meu coração começou a bater mais rápido, enquanto eu tentava, inutilmente, desviar o olhar. Mas os olhos não se fechavam. Eu não podia piscar. Não podia escapar daquilo que estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, depois de uma noite sem conseguir dormir, fui procurar ajuda. Passei o dia como um zumbi, vagando pela cidade com óculos escuros para esconder o fato de que meus olhos estavam permanentemente abertos. Cheguei ao consultório do Dr. Souza, um oftalmologista de renome, esperando encontrar algum tipo de resposta médica para o que estava acontecendo comigo. Isso é incomum, mas há casos de condições neuromusculares que podem causar a incapacidade de fechar os olhos, disse ele, enquanto examinava meus globos oculares com um olhar perplexo. No entanto, não vejo nada de anormal com os seus músculos. Parece que fisicamente está tudo bem. Você disse que não consegue fechar os olhos de jeito nenhum? Exatamente. Minha voz saiu mais desesperada do que eu pretendia. Eu não consigo dormir. Não consigo nem piscar. Meus olhos ardem o tempo todo e parece que estou sendo observado. Ele me olhou, cauteloso. Havia algo no meu tom que ele não gostou. Talvez ele pensasse que eu estava ficando louco, que minha mente estava pregando peças em mim. Depois de alguns minutos, ele prescreveu colírios e sugeriu que eu consultasse um neurologista. Mas, no fundo, eu sabia que isso não ajudaria. Quando saí do consultório, algo me chamou a atenção. No outro lado da rua, vi uma mulher parada, olhando diretamente para mim. O choque me percorreu como um raio. Era Isabel, minha ex-mulher, a pessoa que eu havia ferido tantas vezes, tanto física quanto emocionalmente. Ela estava parada ali, olhando com aqueles olhos frios e fixos. O que ela queria de mim? A última vez que a vi foi há quase um ano, quando ela saiu da minha vida para sempre. Lembro-me claramente de suas últimas palavras. Você nunca mais terá paz. Ela dissera com ódio nos olhos, enquanto fechava a porta atrás de si. Agora, ao vê-la novamente, eu soube. Isabel era a chave. Ela havia feito algo.
Talvez ela tivesse encontrado algum tipo de vingança, uma forma de me amaldiçoar para sempre. Eu me aproximei rapidamente, cruzando a rua sem me importar com os carros que buzinavam furiosamente. Mas quando cheguei ao ponto onde ela estava, ela havia desaparecido. Não havia sinal dela. Será que eu estava vendo coisas? Os dias seguintes se tornaram um borrão de loucura. Minhas noites eram habitadas pelas sombras, sempre à espreita, cada vez mais ousadas. Eu tentava não olhar, tentava focar minha atenção em outras coisas, mas era impossível. Cada detalhe de minha casa parecia estar impregnado com a presença delas. As paredes pareciam mais escuras, como se absorvessem a luz do ambiente. E no meio de tudo, havia Isabel. Ela aparecia em flashes, primeiro na escuridão dos cantos do quarto, depois no reflexo dos espelhos. Ela nunca falava, apenas me olhava. Seus olhos, abertos, imóveis, me observando com uma intensidade que me fazia tremer. Naquela noite, tive a ideia de ligar para meu irmão, Marcos. Ele sempre fora o mais racional de nós dois, e talvez sua presença pudesse me trazer de volta à realidade. Marcos chegou em poucas horas. Ele não parecia preocupado no início, achava que eu estava passando por uma fase. Tentou me convencer de que Isabel não tinha como fazer nada tão grave, que isso tudo era um delírio de culpa. Mas eu sabia que ele não entendia o que eu estava passando. Cara, você tem que relaxar, ele disse, bebendo um gole de cerveja. Tudo isso que você está vendo, essa sensação de estar sendo observado, é coisa da sua cabeça. Você está sob muito estresse. Precisa sair um pouco, talvez até procurar ajuda profissional. Não é só isso, Marcos. Eu sei o que estou vendo. Ela está aqui, em algum lugar. Ela me amaldiçoou. Minha voz falhou enquanto falava. Marcos riu, como sempre fazia quando achava que algo não fazia sentido. Mas então, algo mudou. Seus olhos se arregalaram e sua expressão de escárnio se transformou em puro medo. Meu Deus, o que é aquilo? Ele apontou para um canto da sala, onde a sombra de Isabel estava mais definida do que nunca. Antes que eu pudesse responder, a figura se moveu. Ela não era mais uma ilusão. Era real. Isabel avançou lentamente para o meio da sala, seus olhos fixos nos meus, como se estivesse esperando aquele momento por toda a eternidade. Marcos gritou e correu para fora da casa, sem olhar para trás. Eu sabia que estava sozinho. Isabel estava ali para me pegar, para completar sua vingança. As semanas que se seguiram foram um inferno. Meus olhos ardiam ininterruptamente e a presença da sombra se intensificava. Cheguei a pensar em acabar com tudo, em dar um fim à minha própria vida para escapar daquela tortura. Mas Isabel não me deixava. Ela aparecia em meus pensamentos, em cada canto escuro da casa, nos reflexos dos espelhos, sempre com os olhos abertos, vigilantes. Eu sabia o que precisava fazer para acabar com aquilo. A solução estava em frente a mim o tempo todo. Eu precisava tirar meus olhos. Peguei uma faca da cozinha e, com as mãos tremendo, a levei até meu rosto. Sentia o aço frio na pele, mas a única coisa que eu conseguia pensar era na sensação de alívio que sentiria ao me livrar daquela maldição. Com um grito de dor, arranquei meu primeiro olho. A dor era insuportável, mas o alívio veio logo em seguida. Um dos olhos finalmente estava fechado para sempre. Repeti o processo com o outro olho, e quando tudo finalmente terminou, eu estava no chão, coberto de sangue. A escuridão me envolveu completamente, mas o alívio foi passageiro. Mesmo sem olhos, eu ainda via. Não importava que eu tivesse arrancado minha visão física. Os vultos estavam lá, mais próximos do que nunca, e agora, sem os olhos para distraí-los, eu estava à mercê deles. Agora, sem meus olhos, eu entendo. A verdadeira punição não era a dor física, mas a condenação eterna. Eu nunca mais vou escapar das sombras que criei. E agora, sem olhos, vejo tudo mais claramente. Os vultos, antes sombras distantes e indefiníveis,
agora se aproximam com nitidez implacável. São figuras grotescas, deformadas pelo ódio, pela dor que causei. São eles, cada pessoa que machuquei, cada lágrima que fiz cair, materializados diante de mim como carrascos prontos para aplicar o julgamento final. Eles não vão embora. Nunca irão. A noite eterna em que vivo agora é povoada por essas entidades que sussurram em meus ouvidos, clamando por vingança, remoendo todas as memórias horríveis de minha vida. Consigo ouvir Isabel entre eles, sua voz mais alta e cortante que as outras. Ela não precisa mais aparecer em minha frente. Sua presença me envolve, me sufoca, sem descanso. Você mereceu. Suas palavras ecoam em minha mente repetidamente. Eu me pergunto, às vezes, como seria se eu tivesse agido de forma diferente? Se eu tivesse dado ouvidos aos pedidos de ajuda de Isabel, se tivesse segurado minhas mãos em vez de erguê-las contra ela, se tivesse tentado ser um homem melhor, será que ela ainda estaria aqui comigo, rindo, deitada ao meu lado, como éramos no início? Mas agora é tarde demais para arrependimentos. As escolhas que fiz me levaram diretamente para essa prisão, onde o castigo não tem fim. Os dias se misturam com as noites. O tempo não faz sentido sem sono, sem a capacidade de fechar os olhos, de piscar. Minha mente está um caos, um espelho quebrado onde cada pedaço reflete algo que eu gostaria de esquecer, mas sou forçado a ver constantemente. Eu sei que os médicos, se soubessem o que fiz, me diagnosticariam como louco, mas eles não entenderiam. Não é loucura, é o preço de quem viveu como eu vivi. Algumas semanas depois, fui visitado por outro rosto conhecido, algo que pensei ser apenas mais uma alucinação. Minha filha, Clara, apareceu na porta. Uma filha que, por anos, eu negligenciei, ignorando suas necessidades e deixando Isabel cuidar dela sozinha. Depois da separação, Isabel me proibiu de vê-la, e eu nunca me importei o suficiente para lutar por isso. Clara ficou parada na entrada, seus olhos tão parecidos com os de Isabel, fixos em mim com uma mistura de surpresa e medo. Ela estava mais velha, mais alta, quase uma adulta agora, e havia um peso em seu olhar, uma sabedoria precoce. Ela estava vendo o que eu me tornei. Pai, sua voz tremia, carregada de incerteza. O que aconteceu com você? Eu me perguntei o que ela via. Um homem destruído, sem olhos, com cicatrizes frescas, afundado na própria miséria. Tentei falar, mas as palavras não saíram. Minha garganta estava seca e o peso da culpa me sufocava. Eu queria implorar por perdão, queria explicar a ela o que estava acontecendo, mas como poderia? Clara deu um passo hesitante para dentro, como se o peso da atmosfera sombria a fizesse reconsiderar cada movimento. Ela ainda não sabia sobre a maldição, sobre o que Isabel havia feito comigo, mas algo em seu rosto me dizia que ela sentia, de alguma forma, que eu estava além da redenção. A mãe morreu, você sabia. Suas palavras eram cortantes, mas havia uma dor profunda por trás delas. Eu não sabia. Fazia meses que eu não tinha notícias de Isabel, e na minha loucura, eu nunca imaginei que ela realmente tivesse partido deste mundo. Achei que fosse parte do tormento, um fantasma a me assombrar por conta própria. Clara começou a contar a história. Isabel havia morrido sozinha, em um hospital, vítima de uma doença que ela lutou contra em silêncio. Eu não estava lá para vê-la. Não estava lá para apoiar minha filha. E agora, depois de tudo, Clara estava diante de mim, lidando com a perda da mãe e encontrando um pai destruído, irreconhecível. Você não fez nada. Clara disse, você nunca esteve lá, nem por ela, nem por mim. Eu sentia seu desprezo e sua dor. Ela era o reflexo vivo do meu fracasso, o último laço que me conectava ao que restava de uma vida normal. Clara olhou para o lugar onde deveriam estar meus olhos, e eu soube que ela jamais me perdoaria. Quando ela foi embora, a casa ficou ainda mais vazia, mais escura. As sombras voltaram. Elas nunca desapareciam por completo, apenas esperavam, pacientemente. Agora,
Mais do que nunca, sabiam que eu estava sozinho, e isso os fortalecia. As semanas viraram meses, e eu parei de contar os dias. Não saía mais de casa. Qual seria o ponto? Sem olhos, sem paz, sem família. A cada dia, as sombras se aproximavam mais, seus toques gelados cada vez mais reais. Eu podia sentir suas mãos, ou o que quer que fossem, arranhando minha pele, agarrando minha garganta. Eu estava preso em um ciclo interminável de dor e remorso. Por fim, compreendi a natureza da maldição. Isabel não queria apenas me punir fisicamente. Sua vingança foi muito mais profunda. Ela me condenou a viver eternamente com os olhos abertos, não apenas para o mundo ao meu redor, mas para tudo que eu fiz. Minha incapacidade de fechar os olhos era apenas uma manifestação física da verdade mais cruel. Eu nunca mais poderia me esconder de quem realmente sou. A maldição era essa. Mesmo sem meus olhos, mesmo no escuro, eu seria forçado a enxergar, a me ver por quem realmente sou. Um homem quebrado, amaldiçoado por suas próprias ações. E assim continuo, preso entre a vigília e o pesadelo, onde cada respiração é um lembrete de que meu castigo é viver consciente de cada erro, cada dor que causei. Os olhos que nunca dormem, mesmo arrancados, continuam a ver o que não quero ver, a me expor ao horror que eu mesmo criei. Agora, enquanto escrevo estas últimas palavras, percebo que o verdadeiro inferno não é a morte. É viver preso no reflexo de quem você realmente é, sem a possibilidade de esquecer ou escapar. Eu nunca fecharei os olhos. Nunca mais. Eu costumava ser uma pessoa comum, levava uma vida simples e até previsível. Trabalho, casa, amigos, nada fora do comum. Mas tudo mudou naquela noite. Se eu soubesse o que estava por vir, teria saído da cidade, fugido, ou talvez nunca tivesse voltado para casa naquele dia. Era uma sexta-feira. Lembro-me de cada detalhe, porque foi a última vez que me senti segura em minha própria pele. O trabalho tinha sido um caos, como de costume. Eu voltei para casa exausta, querendo apenas um banho quente e um copo de vinho para me desligar do mundo. Assim que abri a porta, notei que algo estava errado. Pequenos detalhes, mas suficientes para me alertar. A janela da sala, que eu tinha certeza de ter fechado antes de sair, estava aberta. E havia um cheiro estranho no ar, uma mistura de mofo e algo que não conseguia identificar. Naquele momento, a lógica me dizia que eu deveria ter saído dali, chamado a polícia ou, no mínimo, algum vizinho. Mas algo dentro de mim, talvez o cansaço, talvez a necessidade de negar que algo estava errado, me fez ignorar os sinais. Fechei a janela, respirei fundo e segui para o quarto. Enquanto me despia, ouvi um barulho baixo, quase imperceptível. Era como um sussurro, vindo da sala de estar. Pericia absurdo. Minha cabeça estava pregando peças em mim? Talvez fosse apenas o vento, ou o barulho de algum aparelho eletrônico. Ignorei. Mas o sussurro continuou, baixo e insistente, como se alguém estivesse conversando sozinho, ali, na escuridão da minha sala. Respirei fundo e, com o coração batendo forte no peito, voltei para a sala. A escuridão parecia mais densa do que deveria. Acendi a luz, procurando qualquer coisa fora do lugar. Nada. Tudo estava exatamente como eu havia deixado, exceto por um detalhe. Uma das cadeiras da mesa de jantar estava levemente fora de posição. Não muito, apenas o suficiente para eu notar. Novamente, aquele nó na minha garganta. O sussurro cessou, e por alguns segundos, tudo estava em um silêncio absoluto, opressivo. Era como se o próprio ar tivesse parado. Eu poderia jurar que havia alguém ali comigo, escondido na escuridão, esperando que eu cometesse algum erro. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas. O cansaço do dia, a tensão acumulada. Decidi que a melhor coisa a fazer era ir para a cama. Se algo estava errado, eu resolveria pela manhã. Naquela noite, o sono não veio facilmente.
Cada pequeno som me fazia sobressaltar. O tic-tac do relógio parecia mais alto. E então, por volta das 3 da manhã, eu ouvi novamente o sussurro. Dessa vez, ele vinha do corredor, logo do lado de fora do meu quarto. Levantei-me, descalça e em silêncio. Eu não tinha certeza do que esperava encontrar, mas sabia que precisava descobrir. Abri a porta do quarto lentamente, e o corredor estava mergulhado na penumbra. A luz fraca da lua entrava pela janela da cozinha, criando sombras estranhas no chão. E então eu o vi. No final do corredor, de costas para mim, estava um homem. Alto, magro, com os ombros caídos de uma maneira quase antinatural. Ele estava ali, parado, como se esperasse alguma coisa. Seu corpo parecia imóvel, mas eu podia ouvir o sussurro vindo dele, uma voz fraca e distorcida que eu não conseguia entender. Meu corpo congelou. Eu queria gritar, correr, qualquer coisa, mas não consegui me mover. O medo tomou conta de mim de uma maneira que nunca havia sentido antes. Quem era ele? Como tinha entrado? O que queria? Foi quando ele começou a se virar. Muito lentamente, como se estivesse saboreando cada segundo, ele girou o corpo em minha direção. Eu não queria ver seu rosto. Algo me dizia que, se eu olhasse para ele, algo terrível aconteceria. Mas meus olhos, como que por vontade própria, fixaram-se em seu rosto. Não havia nada lá. Ou melhor, não havia nada que eu pudesse reconhecer como um rosto humano. Onde deveriam estar seus olhos, havia apenas vazio, escuridão pura. E sua boca, não sei como descrever. Ela se movia de uma maneira impossível, como se estivesse tentando formar palavras, mas sem emitir nenhum som compreensível. Por um momento que pareceu uma eternidade, ficamos ali, nos encarando, ou, pelo menos, eu o encarava. Então, ele deu um passo na minha direção, e foi o suficiente para me quebrar do transe. Corri de volta para o quarto e tranquei a porta. Meus dedos tremiam enquanto girava a chave na fechadura. A noite passou em um borrão de medo e expectativa. Cada segundo era uma tortura. Eu podia ouvi-lo andando pela casa, suas pisadas lentas e arrastadas ecoando pelo chão de madeira. Mas ele nunca tentou entrar no quarto. Ficou do lado de fora, aguardando, talvez esperando que eu fizesse algo. Quando o sol finalmente começou a surgir, os barulhos cessaram. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era o mesmo silêncio opressor da noite anterior. Era alívio. Cauda cement. Abria a porta e sai. A casa estava exatamente como antes. Não havia sinal do homem, ou de qualquer coisa estranha. Apenas a cadeira, novamente fora do lugar. Chamei a polícia. Eles fizeram uma busca completa, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de arrombamento, nada fora do normal. Eles sugeriram que eu estivesse estressada, talvez sobrecarregada, e que o que eu vi poderia ter sido fruto de exaustão. Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia o que tinha visto. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à minha rotina, mas algo estava errado. You podia sentir. Ele ainda estava lá, em algum lugar, observando. O sussurro, de vez em quando, voltava nas noites mais silenciosas. Eu podia ouvi-lo, não tão alto quanto antes, mas ainda presente, como se estivesse esperando o momento certo para voltar. E então, na última noite, ele voltou. Eu estava dormindo quando senti algo me observando. Acordei com o mesmo sentimento de terror paralisante de antes. Ao virar para o lado, vi seu rosto, ou a ausência dele, a poucos centímetros do meu. Seus olhos inexistentes me fitavam, e sua boca se movia de uma maneira bizarra. Mas dessa vez, ele falou. E o que ele disse foi o suficiente para me fazer perder o controle da minha própria mente. Você me deixou entrar. Senti o coração acelerar e o pânico tomar conta de mim. O som da sua voz, uma mistura de murmúrios distorcidos e sussurros gélidos, fez com que o chão parecesse desmoronar sob meus pés. Eu queria gritar, mas meu corpo estava paralisado, como se eu estivesse presa em um pesadelo interminável.
Ele se inclinou mais perto, a ausência de rosto mais aterrorizante à medida que se aproximava. Seu toque, se é que aquilo podia ser chamado de toque, era frio e vazio, como se o próprio ar estivesse congelando onde suas mãos deveriam estar. Suas palavras continuaram a ecoar na minha mente, um mantra perturbador. Você me deixou entrar. A sensação de perda de controle era esmagadora. O terror me envolvia, me fazendo sentir que eu estava à beira da loucura. Senti um impulso desesperado de fugir, mas sabia que não havia para onde ir. A sensação de que ele estava sempre à espreita me fazia sentir que qualquer movimento, qualquer tentativa de escapar, seria inútil. Eu precisava entender o que estava acontecendo e, mais importante, como me livrar dessa presença aterrorizante. A voz distorcida continuava a ressoar em minha mente, misturando-se com as batidas frenéticas do meu coração. No dia seguinte, o sol parecia mais forte do que nunca. A luz penetrava em cada canto da casa, mas não conseguia afastar completamente a sensação de que eu estava sendo observada. Eu tentei racionalizar o ocorrido. Pode ter sido uma alucinação, uma combinação de estresse e cansaço extremo. Mas a realidade era que eu não conseguia esquecer o olhar vazio e a voz perturbadora. Decidi buscar ajuda. Fui a um terapeuta, alguém que pudesse me ajudar a entender se o que eu estava passando era apenas resultado de um colapso nervoso. No consultório, falei sobre os eventos, tentando organizar meus pensamentos. O que você descreveu pode ser um episódio de estresse extremo, o terapeuta sugeriu com um tom clínico. É importante lembrar que experiências traumáticas podem se manifestar de formas que desafiam nossa percepção da realidade. Eu queria acreditar nele, mas algo dentro de mim sabia que havia mais. Não era apenas a minha mente pregando peças. Algo estava acontecendo, e eu precisava descobrir o que era. Voltando para casa, a sensação de ser observada estava mais forte do que nunca. Eu verifiquei as portas e janelas com mais cuidado, trancando tudo antes de me deitar. O silêncio na casa era sufocante, e a sensação de que ele estava ali, em algum lugar, me fazia sentir como se eu estivesse sendo caçada. Naquela noite, ao tentar dormir, ouvi o mesmo sussurro, agora mais claro e mais perto do que antes. O medo me fez sair da cama e procurar pela casa, armada com uma lanterna e um bastão de madeira que eu mantinha por precaução. Cada canto parecia esconder alguma coisa, cada sombra parecia esconder uma ameaça. Foi então que encontrei algo que me fez o sangue congelar. No chão do corredor, havia uma pequena caixa de madeira que eu nunca tinha visto antes. Era antiga e estava coberta de poeira. Eu a peguei, tremendo, e a abri com cuidado. Dentro havia uma série de objetos estranhos, uma foto antiga em preto e branco de uma pessoa com um olhar sombrio, um pedaço de papel com símbolos estranhos e uma chave pequena e enferrujada. O que mais me assustou foi a foto. Era uma imagem antiga, de uma pessoa que eu não conhecia, mas que tinha uma expressão perturbadora, olhos escuros e um sorriso sinistro. O que me fez suar frio foi a semelhança com o rosto que eu tinha visto na noite anterior. Com a chave na mão e a caixa, fui até a sala. Em um impulso, decidi verificar o porão, um lugar que eu raramente visitava e que estava trancado há anos. A chave encaixava perfeitamente na fechadura. Com o coração acelerado, abri a porta e desci para a escuridão do porão. O cheiro de mofo e umidade era intenso. Iluminei o ambiente com a lanterna, revelando uma sala cheia de coisas antigas, móveis empoeirados, caixas de recordações e uma mesa coberta com mais objetos estranhos. No centro da mesa, havia uma grande caixa de madeira, semelhante àquela que eu tinha encontrado. Abrindo a caixa, encontrei algo que me fez sentir um pavor indescritível. Dentro havia uma série de diários, cheios de anotações e desenhos perturbadores. Eram relatos de alguém que estava obcecado por uma presença, um ser que havia se infiltrado em sua vida, como um visitante da noite, levando-o a um estado de desespero e loucura. O que mais me assustou foi o nome no final de um dos diários: Henrique. Era o nome do meu vizinho, um homem que sempre teve uma aparência peculiar e um comportamento estranho. Henrique havia desaparecido há anos,
e eu nunca pensei que ele pudesse estar relacionado com o que estava passando. Entendi, então, que o ser que me assombrava havia sido o mesmo que Henrique tinha enfrentado. A presença, a sensação de invasão, eram semelhantes. O que eu tinha enfrentado não era apenas uma alucinação, era uma entidade que havia existido antes, que havia perturbado e dominado outras pessoas. O pânico tomou conta de mim novamente. Eu precisava sair dali, fugir, mas sabia que ele estava lá fora, esperando. Com as provas em mãos, decidi confrontar Henrique, ou o que restava dele. Subi correndo pelas escadas, trancando a porta do porão atrás de mim. No dia seguinte, fui até a delegacia e entreguei tudo o que havia encontrado. A polícia começou uma investigação e encontrou registros de Henrique e sua vida perturbadora. Ele havia desaparecido sem deixar rastros, mas suas obsessões e a maneira como ele lidava com a entidade foram documentados. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar. A sensação de estar sendo observada diminuiu e eu comecei a recuperar minha paz. A casa parecia mais tranquila, como se a presença malévola tivesse finalmente sido expulsa. Mas o medo nunca me deixou completamente. Às vezes, quando a noite cai e o silêncio se instala, eu sinto um calafrio na nuca e o sussurro retorna, suave e distante, como um lembrete de que a escuridão pode estar mais perto do que imaginamos. Se há uma lição que aprendi, é que o medo pode ser real, e o que nos assombra pode ter raízes mais profundas do que gostaríamos de admitir. E, mesmo quando achamos que estamos livres, o terror pode se esconder nas sombras, esperando para nos lembrar que o desconhecido nunca está completamente fora de alcance.